Enquanto as obras continuam, olha só, já dá para ver que temos estantes, temos luminária, temos quadrinhos. Enquanto a casa vai montando, vai se montando, a bagunça continua. Dá até para fazer eco na minha voz aqui porque está tudo vazio. A gente continua falando de yoga, né? Não podemos deixar de falar de yoga. Então vamos falar de Patanjali mais uma vez, porque Patanjali é a grande referência dentro do que a gente chama de uma disciplina de yoga, ou seja, um primeiro manual prático de yoga de fato, né? E que conversa com o Shastra, como a gente vai ver. E o que eu queria abordar hoje como tema, invocando Patanjali, é me perdi nos meus pensamentos elevados. Peraí, achei. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, kleshaha. Então, os kleshas, ou seja, os obstáculos para o samadhi, os obstáculos para o entendimento de que você já é livre por natureza, nascem a partir de uma ignorância. Porque a ignorância, como a gente já viu em outro vídeo que eu já fiz, sei lá, umas 2 semanas atrás, a ignorância é inerente a todos nós. Todos nascemos ignorantes em relação a todos os assuntos e também nascemos ignorantes em relação à nossa real natureza. Então, o Shastra, o Veda é Pramana, é o meio de conhecimento que a gente possui para esse conhecimento, esse entendimento de que nós já somos livres de qualquer tipo de limitação. Então vamos lá. A Vidya é inerente, é a base de todos os outros obstáculos que vão se estabelecer. Mas a Vidya não é o grande problema de todos. A Vidya, na verdade, a ignorância, é até uma bênção. Por exemplo, quando você não sabe que o que você está fazendo é caquinha, a ignorância te abençoa. Se, por exemplo, o apartamento aqui ainda não tem cortinas, se tivesse e eu estivesse fechado aqui dentro do apartamento e o mundo estivesse acabando lá fora, eu estaria ignorando que o mundo está acabando lá fora. Isso é um problema? Para mim, não. Se eu ignoro o fato de que o mundo está acabando lá fora, isso não é um problema para mim. Portanto, se eu ignoro quem eu sou, isso ainda não é um problema para mim. O problema se estabelece quando eu tenho a experiência da pessoa feliz. Ou seja, a gente tem várias experiências que nos trazem uma sensação determinada de felicidade. E ali, logo depois, aquilo acaba. E a gente fica com aquela sensação de que a felicidade se foi e a gente quer aquela felicidade de volta. O que acontece? Essas experiências são apontadoras, elas denunciam a pessoa feliz, essa pessoa que a gente ignora. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a estabelecer uma confusão em relação a quem eu sou. Eu sou a pessoa que sofre ou eu sou essa pessoa feliz? Eu sou essa pessoa limitada ou eu sou essa pessoa ilimitada? Além dessa experiência, nós temos também o próprio conhecimento, o próprio Shastra. O Shastra diz para você, você é livre de qualquer tipo de limitação. Então, se você ouve isso, se o seu professor diz isso para você, por exemplo, e você não tem essa percepção, isso aí também vai fazer com que você fique com uma pulga atrás da orelha. Vem cá, se o cara diz que eu já sou livre de limitação, como é que eu não consigo, a princípio, sentir isso? A ideia não é sentir, porque sentir vai. A ideia é entender. Então, eu quero entender isso. Só que para entender essa diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, há de se estabelecer um discernimento. E aparece ali no Tattva Bodha, de Shankara, ele diz, Nitya Nitya Vastu Vivekaha. Vivekaha, ou seja, o discernimento entre Nityam, aquilo que é eterno, e aquilo que é efêmero. É necessário, então, que eu tenha uma capacidade de discernimento. Ou seja, como eu vou criar essa capacidade de discernimento? Ali vem Tapaha, por exemplo, eu vou estabelecer uma disciplina
E essa disciplina tem que ser swadhyaya, ou seja, tem que ser a exposição constante ao Veda, a exposição constante ao estudo. Até mesmo a Taittiriya Upanishad diz: não negligencie swadhyaya, não negligencie o estudo, porque é esse estudo que vai fazer com que você prepare a sua mente, com que você amadureça. Beleza, esse é o primeiro passo que você vai dar em relação a essa confusão. E essa confusão vai gerar outros problemas, que são raga, que Patanjali fala, que é o apego, ou seja, essa necessidade de repetir experiências agradáveis para estar feliz. Dvesha, essa necessidade de se afastar das situações que são desagradáveis para estar feliz. E por último, abhinivesha, que é o medo da morte, que é bastante relacionado até mesmo àquele ditado que a gente usa, né, de que caixão não tem gaveta. A gente tem medo da morte porque a gente vai largar tudo isso com o qual a gente se identifica. Esse corpo, essa mente, o que a gente conquistou, a estante, o quadrinho, a luminária, o apartamento, tudo isso que você conquistou ao longo da vida, você vai largar em algum momento. E mesmo que não seja na morte, digamos, em algum momento você pode largar isso em vida. E é aí que você precisa ter esse discernimento, ou seja, é aí que você precisa dissolver essa confusão entre aquilo que você é e o que você pensa ser. Porque o que você é não é o que foi acumulado ao longo da tua vida, não é o que você conquistou, o que você fez ao longo da sua vida. O que você é não está relacionado a nenhuma dessas coisas. O que você é livre. Livre de limitação, não pode ser adjetivado, não pode ser qualificado por nenhuma dessas coisas. É sempre livre. Portanto, sem dúvidas, a base de tudo isso é a avidya, é a ignorância em relação a você mesmo. Mas o grande problema é dissolver essa confusão entre aquilo que você é e aquilo que você pensa ser. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Citando outro sutra de Patanjali, a definição de yoga segundo Patanjali. Yoga é a capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais você se relaciona, tadadrashtu swarupe avasthanam, para que então você possa enxergar quem você é realmente. Então, que o estudo, que a maturidade, que a clareza e a objetividade da mente possam nos trazer esse discernimento. Hariom.